Então, eu vou fazer a apresentação aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente tem um SIG especial, numa quinta-feira, falando sobre a intoxicação por metanol, do manejo laboratorial ao clínico. Tá? A sessão é gravada, então depois fica disponível para todos assistirem. Né? Se tiverem críticas ao SIG de toxicologia clínica, por favor, escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br, vai ficar ali nas notas aqui no canto esquerdo do nosso sistema, tá bom? Durante a fala da Patrícia e do Rafael, peço que enviem as dúvidas pelo bate-papo público ou em perguntas no canto superior esquerdo da nossa tela, que aí ao final nós vamos discuti-la, tá bom? Então hoje a gente tem a presença aí dos palestrantes, a doutora Patrícia Drummond Cirufo, o doutor Rafael Lanaro, e talvez, se der para conseguir contornar um problema de conexão que está tendo, a doutora Juliana Sartorello Carneiro de Almeida. Tá? A doutora Patrícia é graduada em Medicina pelo FMG, especialista em Clínica Médica, com área de atuação em Toxicologia Médica. Ela é toxicologista do CIATOX de Minas Gerais desde 2008. Ela foi na referência técnica de atendimento de múltiplas vítimas para a Copa da Confederação 2013, da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Foi diretora assistencial do Hospital João 23 na gestão 2018-2019. Ela é supervisora do Programa de Residência de Medicina de Emergência do Hospital João 23, 2020 a 2024. E, atualmente, a doutora Patrícia ela é presidente da Abracit, Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. O Rafael Lanaro ele é farmacêutico pela PUC de Campinas, com especialização em toxicologia analítica pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado em toxicologia e análise toxicológica pela USP e doutorado em farmacologia pela Unicamp. Atualmente, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, SBTox, gestão 2024 a 2026, membro do Grupo de Toxicologia do Conselho Federal de Farmácia e membro do Comitê de Novas Substâncias Psicoativas da International Association of Forensic Toxicologists, atua como farmacêutico do Laboratório de Toxicologia Analítica do CIATOX de Campinas. Gostaria de agradecer, Patrícia e Rafael, pela disponibilidade de vocês e passo a palavra aí para vocês iniciarem a apresentação. Bom, boa tarde. Acho que eu que vou começar, né, Rafael? Na realidade, nós vamos abordar a intoxicação por metanol num contexto, né, que é o contexto atual, que é um contexto de intoxicação por ingestão de bebida destilada, que começou a ser notificada a partir do início de setembro de 2025. Tudo que eu vou falar aqui foi baseado na nota técnica do Ministério, né, que foi um trabalho feito por várias entidades, inclusive, né, a Abracit, SBTox, e não necessariamente isso vale para qualquer intoxicação por álcool tóxico, né? Então, a gente levou em consideração a questão epidemiológica, né? A gente sabe que a situação epidemiológica, ela muda muitas condutas, então a gente levou em consideração a situação epidemiológica atual e a gente levou em consideração também a capacidade de fazer exames ou liberar, né, ou disponibilizar antídotos no país como um todo. Então, não necessariamente nós vamos falar de uma intoxicação por qualquer álcool tóxico. Vou deixar isso bem claro, porque senão parece que é regra para qualquer álcool tóxico. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é a gente definir quem que é o caso suspeito, né, nessa situação atual. A gente definiu como um tempo de 3 dias ou 72 horas, né? Esse tempo, ele leva em consideração uma ingestão concomitante de metanol e etanol. Então, nós temos que lembrar que essas pessoas, elas não estão ingerindo metanol puro, e a gente sabe que o etanol, né? O metanol, quando ingerido com etanol, isso vai modificar completamente a metabolização e a excreção dessa substância. Ela vai demorar mais a ser metabolizada. E isso depende também da quantidade de etanol que a pessoa ingeriu. Então, quem ingeriu mais etanol
vai acabar demorando mais tempo para metabolizar, para começar a ter metabólito tóxico do metanol no organismo. Então, por isso que a gente estipulou 3 dias. Então, o nosso caso, né, que a gente estabeleceu como caso suspeito, são pacientes que chegam com queixas gastrointestinal e sistema nervoso central, então, principalmente náusea, vômito, dor abdominal, cefaleia, confusão, vertigem, confusão mental, vertigem, alteração visual, né, desde um borramento até a maurose, né, até a perda da visão aguda. São sintomas que são persistentes, tá? Não são sintomas que melhoram com o cuidado normal, né, habitual que a pessoa tem em casa, ou tendem a piorar, tá? Existe um relato, as pessoas queixam muito assim, que é a pior ressaca que ele teve. Então, parece muito uma ressaca, né? Parece muito uma libação alcoólica ou uma ressaca, mas persistente ou que vai piorando. Então, essa é uma característica bem relatada. Isso associado à ingestão de bebida destilada, né? Então, nós estamos trabalhando até o momento com bebidas destiladas, não interessa qual, uísque, vodka, gin, cachaça, qualquer bebida destilada, nos últimos 3 dias, né? De 6 horas a 72 horas. Então, se chegar um paciente desse, esse paciente faz parte do nosso caso suspeito, né? Não quer dizer que vai confirmar o diagnóstico, mas já é um paciente que tem que, né, acender a luzinha da atenção e ter mais cuidado com esse paciente, tendo em vista a situação epidemiológica atual. Uma outra coisa interessante é que esse prazo de 72 horas, ele também foi pensado porque, às vezes, o paciente ingeriu uma quantidade não tão grande de metanol, mas suficiente para ter intoxicação, e ele faz sintomas mais leves e mais arrastados, e ele demora muito a procurar o atendimento. Então, às vezes, quando ele procura o atendimento, ele já nem tem mais metabólito no organismo, mas já tem alguma alteração, né? Ou sistema nervoso central, ou renal, ou ocular. Então, é importante a gente ficar de olho nesse prazo. Bom, aqui só tem uma via de metabolização do metanol, só para a gente entender um pouquinho ao longo da apresentação o que acontece, né, com o metanol e como é que nós vamos tratar isso. Na realidade, o metanol, ele não é por si só tóxico. Então, ele, enquanto tem só metanol no organismo, não vai ter toxicidade. A questão é que ele metaboliza, né, em substâncias tóxicas, que é o formaldeído e ácido fórmico e formato. Patrícia, se desligou seu áudio. Eu não mexi em nada, que engraçado. Voltou? Voltou, tô te ouvindo. Agora você tem que botar a apresentação de volta. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu aqui não. Eu nem encostei. Pronto. Tá vendo? Estão vendo? Coloca. Aí, isso, perfeito, perfeito. Pode seguir. Então, tá. Então, quando chegar um paciente dele, o que vocês não escutaram? Teve alguma coisa que vocês não escutaram? Onde que acabou? Metabolização ali, né? Que o metanol por si só não é tóxico e Isso. desligou. São os metabólitos, né? Principalmente o ácido fórmico, que vai dar toxicidade, né? Que vai conferir essa toxicidade. Então, a gente tem a enzima álcool desidrogenase, que ela é muito importante nesse metabolismo, e é aí que vai atuar os antídotos, tanto etanol quanto famepizol. Bom, aquele paciente, se chegar para a gente, né, se aparecer um paciente com essas características, eu vou repetir, paciente que há pelo menos 3 dias esse paciente ingeriu bebida destilada e evoluiu, né, com sinais e sintomas gastrointestinal, sistema nervoso central, ocular, com
uma intensidade importante desses sintomas e persistência, ou piora no decorrer do tempo. Então, esse paciente, ele precisa, né, ganhar exames, ele precisa ter esses exames para a gente poder conseguir fazer diagnóstico para esse paciente. Na admissão, a gente não precisa de muitos exames para esse paciente. Existem 2 tipos de exames diferentes. O exame que é para você estabelecer um critério diagnóstico, são exames importantes para definir um diagnóstico, esclarecer dúvidas, né, afastar diagnóstico diferencial, e existem exames de segmento e acompanhamento desse paciente, ou porque ele está grave e pode ter intercorrências, né, ou porque eu estou querendo avaliar a eficácia do tratamento. Então, são exames diferentes. Na hora que esse paciente chega, para eu estabelecer diagnóstico, eu preciso desse paciente função renal, ureia, creatinina, eu preciso de uma gasometria arterial, né? Ionograma, incluindo cloreto, para eu poder calcular o anion gap desse paciente. E, lógico, é muito importante eu pedir uma glicemia, né, capilar para um paciente. Se tem esses sinais e sintomas todos, admissão ou rebaixamento sensório, é importante essa glicemia capilar. Mas é um exame fácil, né, que a gente faz à beira-leito do paciente. Se disponível, e aí cada lugar tem que perguntar, tem que avaliar ali na sua coordenação, na sua gerência, se está disponível esse fluxo e como deve ser feito, coletar a amostra para metanol. Também no fluxograma tem, bem bonitinho, e depois eu não vou delongar nisso, porque o Rafael vai falar com muita propriedade, né? Eu vou só repetir o que foi falado e ele vai explicar direitinho. Lembrando que não adianta coletar com muita precocidade. Eu preciso de pelo menos 2 horas após a ingestão. E a gente sabe que quanto mais tempo passar, né, menos metanol eu vou ter no organismo. Então, também, se eu tenho um delta T muito grande em relação ao momento da ingestão, na hora de coletar, eu posso ter uma amostra negativa ou muito baixa e, na realidade, esse paciente já passou, já metabolizou tudo e já excretou, né? Então, a gente tem que sempre correlacionar, principalmente exames toxicológicos com a clínica, né, com a história e com a clínica e com a cronologia do evento, né, da intoxicação. Eu vou pedir esses exames para eu poder saber se esse paciente tem uma acidose metabólica, que é um distúrbio muito característico da intoxicação por metanol, por qualquer álcool tóxico, né? Eu vou passar aqui, mas depois eu volto, só para a gente entender que no início da intoxicação, a gente tem um gap osmolar alto, porque eu tenho metanol, que é uma substância de alta osmolaridade na corrente sanguínea. Então, eu tenho um gap osmolar alto, mas como eu ainda não metabolizei essa substância, então eu não tenho metabólitos tóxicos, e esses metabólitos, no caso do metanol, eles são ácidos, eu não tenho acidez ainda no sangue. Então, eu não tenho uma acidose, eu não tenho alteração do anion gap. À medida que vai passando, né, em relação ao tempo da ingestão, eu vou caindo, o gap osmolar vai caindo, porque vai diminuindo a quantidade de metanol, né, e vou aumentando o anion gap, a acidose vai piorando e vai aumentando o anion gap, porque aí agora eu tenho metabólito, eu tenho um ácido que está caindo, né, que está ficando na corrente sanguínea. E aí eu devo calcular essas 2 medidas, tanto o gap osmolar quanto o anion gap. A gente sabe que não é qualquer lugar que eu vou conseguir calcular o gap osmolar, e eu queria que as pessoas ficassem tranquilas, elas não precisam do gap osmolar para poder diagnosticar ou tratar, ou isso não vai interferir na qualidade da assistência desse paciente. Se eu tenho, ele é muito interessante, principalmente nos casos mais precoces. Então, o paciente chegou com menos de 12 horas, né? Então, esse paciente, dependendo da quantidade de ingestão de etanol concomitante com metanol, às vezes ele não tem ainda muito metabólito, mas eu já tenho um gap osmolar alterado, aumentado, tá? Se eu não tenho, nós vamos ver que eu vou observar esse paciente, que é o que a gente faz mesmo, até quando eu tenho como calcular o gap osmolar, por uma questão de segurança mesmo do paciente, quando ele chega muito precoce. Então, não precisa preocupar.
Se esse paciente está acidótico, então se eu tenho um paciente com pH sanguíneo, né, na gasometria arterial, abaixo da faixa de normalidade, eu tenho que calcular o anion gap. E se eu tenho o anion gap aumentado, provavelmente eu posso estar, né, diferente de uma intoxicação por metanol, por qualquer álcool tóxico. Lembrar que o gap osmolar não alterado, isso não exclui a intoxicação, porque as formas mais tardias de apresentação, né, o paciente que chega mais tarde, ele não vai ter gap osmolar aumentado, e as formas mais precoces, eu não vou ter o anion gap aumentado. Então, eu tenho que entender muito essa questão do gap osmolar e do anion gap no decorrer do tempo, na cronologia do evento, na cronologia da intoxicação. Porque senão eu começo a pegar pontualmente exames sem correlacionar com essa cronologia e vou fazer diagnóstico de forma equivocada. Bom, esse paciente... Saiu a apresentação. Eu deixei você finalizar o raciocínio, né? Que não precisava da apresentação, mas saiu da tela a apresentação. Pode voltar, por favor? Gente, o que está acontecendo? Eu não estou nem encostando no computador. Hein? Uai, vamos ver aqui. Ah lá, saiu o compartilhamento. Será que está caindo? Ninguém aí está controlando, não, né? Porque tá esquisito isso. Vamos ver aqui. Eu nem estou encostando, que é para não ter risco. Estamos vendo a sua tela. Aí, abordagem inicial. Tá, e a minha mão tá presa, nem estou encostando no computador, só estou passando para frente e para trás. Então, vamos lá. Então, aquele paciente, né, que preencheu aquelas características e eu pedi exame para esse paciente e veio alterado, é um paciente que eu vou seguir, mas a gente tende, na hora que a gente está falando de um assunto, a gente tende a compartimentar e às vezes colocar em momentos diferentes, né, as coisas, mas não necessariamente isso acontece na emergência. Então, enquanto eu estou pedindo exame para esse paciente, eu estou dando suporte para o paciente, né? Então, avaliar como esse paciente chega. Esse paciente pode chegar só com uma queixa leve, ou pode chegar um paciente mais grave, mais desidratado, ou mesmo um paciente chocado, ou um paciente com alteração do nível de consciência, né? Ou alteração de acuidade visual importante. Então, eu tenho que olhar para o meu paciente, ver o que ele necessita ali naquele momento de suporte de vida. Isso é muito importante. Para esses casos, né, atuais de pacientes de intoxicação por ingestão de metanol, né, intoxicação de metanol por ingestão de bebida destilada, está contraindicado o uso de carvão ativado e a descontaminação gástrica. Então, nessa situação, a gente não faz, tá? A gente não faz porque o carvão ativado não vai mesmo absorver nenhum tipo de álcool, mas a descontaminação, nesse caso, está contraindicada. Esse paciente é um paciente que, mesmo que ele chegue leve, mas que eu suspeito que é uma intoxicação por álcool tóxico, é um paciente que, se eu não vou colocar numa sala de emergência, ele precisa ser reavaliado constantemente. Não dá para esquecer o paciente lá e o próximo plantão olhar esse paciente. É importante ficar de olho nesse paciente. A glicemia capilar é interessante a gente, mesmo que o paciente não tenha alteração do sensório, se ele tem, é mais importante ainda, mas é importante eu solicitar, por quê? Porque o metanol e o etanol, qualquer um dos dois, pode diminuir essa glicemia, né? O paciente pode ficar hipoglicêmico. E se eu definir que esse paciente tem critério e vai seguir com o tratamento com etanol, é mais um motivo para eu seriar essa glicemia capilar dele. Tanto o etanol como o metanol, qualquer álcool, né? A gente fala álcool tóxico, pensando em metanol, etileno glicol, dietileno glicol, gente, mas o etanol também é tóxico, né? Ele é um pouco menos tóxico, é o menos ruim, mas ele também é tóxico. E todos eles provocam a desidratação. Então, geralmente esse paciente vai chegar desidratado. E é importante, né, eu garantir que esse paciente tem um débito urinário de 1 a 2 ml quilo hora. Ele tem que estar bem hidratado,
né? Correr volume para esse paciente, ou ringer, ou soro, avaliar se já tiver saído exame, às vezes se tiver um distúrbio eletrolítico também, já corrigir. Eletro, né? A gente sabe que o álcool, metanol ou etanol são cardiotóxicos, então a gente faz um eletro, e o eletroseriado, muitas vezes as pessoas perguntam, eletroseriado de quanto em quanto tempo? O eletro, na intoxicação, ele vai ser, né, solicitado, ele tem indicação se eu estou frente a uma droga, a uma substância cardiotóxica, que é o caso, ou, né, esse paciente é um paciente que está instável, que está taquicárdico, bradicárdico, que tem ausculta anormal, eu também tenho que pedir. E aí, quanto mais próximo eu estou do momento da intoxicação, mais a frequência, né, desse eletro tem que ser menor. Mas se esse paciente chega, eu faço um eletro na admissão, ele permanece estável, sem taquicardia, sem nenhuma alteração, eu repito daí 1, 2 horas, ele mantém assim, eu posso espaçar. Não necessariamente eu tenho que ficar repetindo a cada 2, a cada 4, né? Pode ser que eu repita daí 12 horas, porque é um paciente que ficou completamente estável, não teve nada. Então, é muito difícil determinar o período entre esse eletro. Acho que a gente tem que se atentar para como o paciente está, quanto tempo tem que ele, né, se intoxicou, quanto mais próximo do T0 a gente tem que diminuir esses intervalos. Ligar para o centro, né? Vamos ligar para um centro de referência para a gente discutir o caso. Álcool tóxico, intoxicação, né, por metanol, etileno glicol, dietileno glicol, são muito difíceis de, às vezes, fazer diagnóstico. A gente vai ver que tem muito diagnóstico diferencial muito mais frequente, né, do que essa intoxicação, e que é um fator de confusão. E também a definição de tratamento, ela é complicada, porque muitas vezes o que a gente vai lançar a mão é de uma outra intoxicação para tratar essa intoxicação. Então, discutir com uma equipe especializada é muito importante. Notificar, né? Notificar sempre, ainda mais nessa situação de surto, é muito importante essa notificação, principalmente que a gente consegue, né, as instituições, as autoridades conseguem definir ou tentar achar onde que foi essa bebida, qual bebida foi, acender um alerta para aquele tipo de bebida, se aparecer outra bebida nessa situação. Então, é importante notificar. Esse paciente é um paciente que vai precisar de avaliação neurológica e oftalmológica. Lógico que dependendo do lugar que ele chega, se é só uma urgência, né, qualquer urgência, qualquer unidade de pronto atendimento, não vai ter. Mas a gente vai ver que ele é um paciente que tem critério, então ele entra no fluxo para ir para um serviço de alta complexidade. Porque o tratamento, mesmo que ele não fique grave, muitas vezes o tratamento dele vai necessitar ou de UTI, né, ou também de hemodiálise. Então, para a gente relembrar, os exames laboratoriais para diagnóstico: ureia, creatinina, eletrólitos incluindo cloro, gasometria arterial com bicarbonato. Se está disponível e se existe um fluxo, coletar amostra para metanol. E se esse paciente tem uma acidose metabólica, a gente calcula o anion gap. Se não tem acidose metabólica, nós não vamos calcular anion gap, tá, gente? Porque tem muita gente ligando, o paciente não tem acidose, mas eles estão calculando anion gap e não tem essa necessidade. Na realidade, vai confundir. E quais são os critérios diagnósticos para esse paciente? O critério diagnóstico, assim, padrão ouro, seria essa detecção, o exame, né, quantificando o metanol no sangue ou na urina. A gente sabe que não é a realidade do país. Até a última notícia que eu tive, só a UFSC e a Unicamp faziam. E você tem laboratórios particulares e tudo, mas você não consegue, na maioria deles, um resultado em tempo hábil para tomada de decisão. E se eu tenho só 2 serviços, que é a Unicamp e a UFSC no país, com certeza eles não vão dar conta, né, de atender todas as demandas e o resultado sair, né, para a tomada de decisão.
Então, ele é um teste confirmatório muito importante, principalmente porque vai depois, né? Às vezes a gente tem pacientes que entraram no critério de presunção e tudo, mas a gente vê que não era álcool, não era nenhum caso de metanol. Então, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante. Mas isso aí eu nem vou falar que é regra para todo mundo, porque vai depender, as pessoas têm que olhar, né, a sua gerência, a administração que ela está dependente ali para saber como é que está sendo feito. E o diagnóstico presuntivo seria, como eu não tenho como dosar, né, eu preciso de uma evidência indireta de que tem uma substância tóxica compatível com o metanol no sangue. Então, eu preciso de uma história, né? Anamnese bem feita, essa história que há menos de 3 dias esse paciente ingeriu bebida destilada. Tem que ter alterações clínicas compatíveis, então, um paciente que tem algum sintoma gastrointestinal e, além disso, tem alteração no exame. Ou ele tem uma acidose metabólica com NO-GAP muito aumentado, geralmente é um NO-GAP muito, muito aumentado no caso da intoxicação por metanol, e também o bicarbonato muito baixo, porque na realidade eu estou jogando a metabolização lá do metanol, ele libera ácido, né, no sangue, e aí eu uso bicarbonato, o sistema tampão, para manter ali o pH sanguíneo. Não dou conta, o bicarbonato é todo consumido, e aí eu começo a alterar o meu pH. E calcular, e aí pensar o seguinte, essa alteração ela não pode ser justificada por outras causas. Então, eu não posso, por exemplo, um paciente é diabético e está em cetoacidose diabética, isso aí é uma causa provável, inclusive mais provável, né, do que intoxicação por metanol. A gente tem tido muitos casos de etilistas, né, crônicos, muitas vezes pacientes que têm um quadro de pancreatite crônica, agudizada, pacientes que já têm comprometimento de insulina e que às vezes têm um diabetes, pode ser secundário ou mesmo diabetes primário e às vezes bebe, e aí esse paciente tem a história de ingestão de bebida, mas está em cetoacidose. Então, tomar muito cuidado com isso. O próprio etanol, ele pode dar uma cetoacidose importante. Então, a gente tem que buscar outras causas para a gente não acabar tratando, né? Você imagina, se é um paciente que está com cetoacidose por etanol, aí você vai dar mais etanol para esse paciente, não faz o menor sentido, né? Então, história muito bem colhida, avaliar a cronologia dos eventos, né? E tentar correlacionar esse resultado de exame com outras causas. Quando eu tenho um gap osmolar acima de 25, é bem sugestivo. Acima de 10 já pode ser, mas acima de 25 é bem sugestivo, quando é aqueles casos mais precoces. Então, os pacientes chegam com menos de 12 horas. E o anion gap também alterado é sugestivo. Geralmente, o que a gente vê é um anion gap muito alterado, tá, gente? Muito alterado mesmo. Eu estou liberando ácido ali na corrente sanguínea e está consumindo meu bicarbonato. Então, eu tenho muita alteração, tanto da acidose quanto da anion gap. Bom, por falar em diagnóstico diferencial, nós temos que pensar em causas possíveis e muito mais frequentes, né? Porque náusea, dor abdominal, desidratação, confusão mental, odor, hálito cetônico, né? Isso tudo pode estar presente em outras doenças, né? Em outros agravos agudos, principalmente a cetoacidose alcoólica, a cetoacidose diabética, pacientes que têm, por algum motivo, né, um aumento de ácido lático, ou um paciente com choque, sepse, hipóxia, esses pacientes também vão fazer um quadro clínico parecido e laboratorial também, né? Outras intoxicações, como metformina, salicilato, doença renal avançada, isso tudo pode alterar meus exames e eu posso ter sinais e sintomas sugestivos.
Então, nós temos que tentar excluir outras causas que são mais comuns. O que a gente tem visto é que tem muito mais pessoas, né, que enquadram aí nesse caso suspeito com esse diagnóstico diferencial do que intoxicação por metanol. Ainda bem, né? Vamos repetir de novo, né? O gap osmolar normal não exclui intoxicação nas apresentações tardias. Então, esse gap osmolar vai caindo. E a ausência de acidose metabólica com NO gap alto no início também não descarta. Então, essas alterações a gente vai correlacionar sempre com a cronologia do evento. Uma característica bem interessante é que esse paciente, quando chega, e eu dou dou o primeiro suporte para esse paciente, então, principalmente, eu começo a hidratar esse paciente. Se ele tem um bicarbonato muito baixo, eu começo a repor bicarbonato para esse paciente. Se não é intoxicação por metanol, ele tende a melhorar, ele começa a melhorar. Mas se é intoxicação por metanol, por qualquer álcool tóxico, esse paciente não melhora, né? Então, a despeito das medidas sintomáticas suportivas, eu tenho uma refratariedade do quadro, que tende a piorar clínica e laboratorialmente também. Isso é uma característica, né, da evolução natural da doença muito importante. Aquele paciente que chegou naquelas primeiras 2 horas que você está pedindo exame, que você já começou a hidratar e já começou a repor, né, bicarbonato, e ele começa a melhorar, opa, não deve ser intoxicação por álcool tóxico. Esse paciente, ou porque ele chega, né, ou porque ele apresenta um quadro de gravidade, de instabilidade na chegada, ou porque ele pode evoluir com essa instabilidade, né, ou dependendo do que ele necessita de tratamento, o tratamento que for escolhido para esse paciente, é um paciente que às vezes vai preencher critério de UTI, né? Então, se é um paciente, por exemplo, que eu vou precisar, que eu defini, né, por algum motivo ali, que eu vou usar etanol para ele como antídoto, é um paciente que teoricamente precisa de UTI, paciente que eu preciso ficar monitorizando o tempo inteiro, com exames, com uma equipe de olho nesse paciente, porque na realidade o que eu vou fazer é uma intoxicação por etanol. E tem risco, né, gente? Intoxicação por etanol também mata. Então, preciso ficar de olho nesse paciente. Se esse paciente, se eu defino que ele tem necessidade de hemodiálise, é mais um motivo para UTI. A maioria dos serviços não faz UTI em sala de urgência. São poucos. Aqui a gente faz, mas são poucos. Se é um paciente que tem um rebaixamento sensório, que apresentou crise convulsiva, que está instável hemodinamicamente ou do ponto de vista respiratório, uma acidose muito grave, que é preditor, né, de mau desfecho. Então, um pH menor que 7,2, um NO gap muito elevado, maior que 28, são fortemente associados ao pior prognóstico. Então, é o mais indicativo que é um paciente potencialmente muito grave que deve ir para CTI, deve ir para UTI. Comprometimento visual agudo, né? Também esses pacientes tendem a ser pacientes mais graves ou pacientes que apresentam alguma alteração neurológica súbita. Paciente que já está evoluindo com disfunção orgânica múltipla, ou paciente que apresenta algum tipo de arritmia cardíaca ou disfunção renal. Aguda, esse paciente precisa também de UTI. Na realidade, se esse paciente chegou no pronto atendimento, eu identifiquei, consegui fazer diagnóstico, né, presuntivo de que é um paciente com provável intoxicação por metanol, é um paciente que tem que sair do pronto atendimento, é um paciente que tem que ir para um hospital de alta complexidade, esses fluxos têm que estar bem definidos e esse paciente deve ir para um lugar de preferência onde eu tenho hemodiálise e CTI. A gente sabe que são 2 coisas escassas, né, no país, mas essa seria o ideal. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o norte, que é o ideal. Se vai dar para fazer, são outros 500. Além disso, não esquecer de avaliar esse paciente e tratar esse paciente. Crise convulsiva, né? Tratar com diazepam. E, se caso de refratariedade, a gente deve utilizar barbitúrico ao invés de fenitoína, né? Por causa da cardiotoxicidade da fenitoína. Geralmente, quando eu estou frente a uma intoxicação por alguma substância cardiotóxica, eu vou optar
por um barbitúrico ao invés de fenitoína, quando eu tenho que tratar refratariedade de crises convulsivas. Se é um paciente que tem alteração no eletro, principalmente intervalo QT, e também apresenta hipocalcemia, ou mantém essas crises convulsivas, às vezes eu tenho que repor o cálcio desse paciente com gluconato de cálcio a 10%. E aí a gente entra em tratamento, que é um tratamento específico para as intoxicações por metanol, né? Então, primeira coisa é repor bicarbonato. Se eu tenho um bicarbonato muito baixo, esse paciente, a solução tampão dele não vai resolver. Se eu não der mais bicarbonato, ele vai só piorar e vai chegar a um pH incompatível com a vida. Então, a gente costuma fazer um bolos de 1 a 3 mEq quilo de bicarbonato. Geralmente, a gente faz bicarbonato a 8,4 mEq lá. E aí, esse paciente recebe uma quantidade boa de bicarbonato em meia hora, 1 hora. Lá a gente não costuma diluir, a gente sabe que dependendo do serviço vai diluir ou não. Só ficar muito atento aqui que esse paciente ele vai precisar de muito bicarbonato. Se a gente fizer uma solução muito diluída, às vezes eu não consigo em tempo hábil colocar o tanto de bicarbonato que eu preciso colocar para dentro ali. Então, geralmente, nesses casos de refratariedade, dessa acidose importante com consumo de bicarbonato, o ideal é que eu tenha soluções mais concentradas para eu conseguir repor mais rapidamente esse bicarbonato. E aí vai depender do serviço para diluir, né? Conforme cada serviço vai ter um padrão e tudo, às vezes tem que entrar nessas conformidades. Mas lembrar sempre disso. O ácido folínico, ele tem um benefício e deve ser usado até evidência direta ou indireta da eliminação do metanol e dos metabólitos, né? A indicação é 1 a 2 miligramas quilo EV, chegando a uma dose máxima de 50 a 70 miligramas a cada 4 horas por 24 a 48 horas. Porque como é que eu vou escolher 24 a 48 horas? Vai depender se eu vou ter, né? Esses sinais diretos ou indiretos do metanol ou de metabólitos. Já me perguntaram, eu tenho até que completar aqui nesse slide, e quem não tem ácido folínico venoso? Pode ser oral? Ácido fólico oral? Pode. 50 miligramas por dose a cada 4 a 6 horas, tá? Então, pode substituir, sim, não tem problema. A gente sabe que vai ser a maioria dos lugares, vai ser isso. E hemodiálise? Quais são as indicações da hemodiálise? A gente tem que lembrar que como é que é feito o tratamento para intoxicação por metanol. Eu tenho que tirar o metanol que está ali ainda no sangue, tenho que tirar os metabólitos que estão ali, né? Quando eu uso o antídoto, eu não consigo tirar os metabólitos que já foram metabolizados. Aquelas substâncias que já estão lá, que foram metabolizadas, elas não sofrem qualquer alteração com os antídotos. Para retirá-las, eu preciso de hemodiálise, né? Então, eu preciso retirar aquilo do organismo. A hemodiálise também retira o metanol, né? O ideal, ou recomendado, é a hemodiálise intermitente, é mais efetiva. E nos quadros graves, todos os casos graves com evidência de muito metabólito no sangue, a gente vai ter essa indicação por causa dessa, né? Porque assim que você vai retirar. Então, assim, coma, convulsões, déficit visual agudo, um pH sanguíneo abaixo de 7,15, uma acidose metabólica persistente, que você já deu aquele tanto de bicarbonato, está em uso de antídoto e o paciente não melhora. O anion gap acima de 24, quando eu posso dosar o metanol e ele está maior que 70 e estou usando fomepizol, ou quando ele está maior que 60 e você está usando etanol. E acima de 50, se eu não estou usando nenhum antídoto. Aí tem indicação, sim, né? Então, dependendo, e a nossa realidade há 2 semanas atrás era completamente diferente da realidade de hoje, com relação a antídotos, ia ter serviço que a primeira coisa que você teria para fazer, e às vezes por muito tempo, seria hemodiálise, né? E ela vai ser efetiva na retirada dessas 2 substâncias. E quando eu tenho um paciente que chega muito precoce,
eu não consigo dosar metanol, mas eu tenho um gap osmolar muito alto e uma evidência clínica epidemiológica desse paciente ter ingerido metanol. Ou quando o paciente tem uma disfunção renal importante que ele vai, de qualquer maneira, ele já teria indicação de hemodiálise. Bom, e qual que é a indicação de usar antídoto? Né? A indicação de usar antídoto, ela é uma indicação mais permissiva, né, com relação à hemodiálise. Então, eu devo começar antídoto, e eu vou até inverter aqui a ordem para ficar uma coisa bem, né, bem gritante. Eu devo começar antídoto se eu tenho, né, uma evidência clínica e epidemiológica de exposição ao metanol, né, associado a uma evidência indireta, que a gente vai, num primeiro momento, né, até 12 horas, um gap osmolar muito alto, e após 12 horas, eu tenho uma acidose metabólica com anion gap muito alto. Isso para nós, e essa alteração não é justificável por nenhum outro agravo agudo, né? Nenhuma outra justificativa de cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica que esse paciente poderia ter. Então, eu não consigo explicar esse quadro desse paciente se não for por injeção de metanol, tá? Ou, né, no mundo ideal, a dosagem sérica do metanol. Se tiver acima de 20, tem indicação. Lembrando que nós não temos a vida inteira para esperar essa dosagem. Então, geralmente, ela vai chegar depois do melhor momento para você iniciar o tratamento. E quando que é o melhor momento? Assim que o paciente se intoxicou, né? Então, ela aparece por último justamente o seguinte, ela não é a nossa realidade, a gente não precisa e não pode ficar esperando essa dosagem de metanol, senão o paciente só vai piorando. Lá naquela figura lá da metabolização do metanol, a gente viu que o etanol e o fomepizol, eles vão atuar ali na enzima álcool desidrogenase e vão impedir, né, que o metanol ele se metabolize nas substâncias tóxicas para o organismo. Na realidade, o etanol tem uma afinidade maior por essa enzima, então ele vai competir de uma maneira, né, desigual, ele vai ser preferível, e aí isso vai ajudar, porque o metanol vai sair do organismo sem se metabolizar. Então, isso é muito bom. Nesse momento, no atual contexto, isso pode mudar, porque se a situação epidemiológica mudar, pode mudar, né? Mas a orientação nossa foi de não fazer etanol por via oral, né? Que a gente tem na literatura, é recomendado em intoxicações, usar bebida destilada né, como substituto do etanol venoso. Mas por que a gente não está indicando nesse momento? Né? Nós estamos num contexto de substâncias, né, de bebidas destiladas adulteradas no país, que a gente não tem certeza, né, se essa bebida é confiável ou não. Ah, essa bebida ela é comprada não sei aonde, tem um rótulo tal. Gente, isso não é remédio, né? Não vai ter um laboratório que vai garantir que tudo que está lá na bula é bonitinho, inclusive que aquela concentração é aquilo mesmo do etanol. Então, nesse momento, é muito complicado, é muito arriscado usar o etanol por via oral. Isso pode mudar? Pode, né? A gente pode chegar na situação, tomara que não, acredito que não, mas que você tem tantos pacientes intoxicados que às vezes você vai começar a usar etanol oral, mas não é a indicação atual, tá? A gente tem medicação suficiente para tratar os pacientes que estão sendo positivados aí. No caso do etanol venoso, que a gente usa? Como é que a gente faz? A gente pega um etanol 100% e vai transformar ele em 10%. Então, a gente vai pegar 100 ml de
de etanol a 100% e diluir em 900 ml de soro glicosado isotônico. A gente opta pelo isotônico, você já está dando um pouquinho mais de glicose aí para esse paciente, e também porque você diminui a osmolaridade da solução, então é melhor. A dose, ela vai depender muito se o paciente é um paciente etilista, né? Depende, inclusive, de homem, mulher, peso, e aí a gente precisa da etanolemia justamente para a gente ajustar para cada indivíduo qual que é o ideal, qual que é o alvo, né? Porque nosso alvo é de 100 a 150 de etanolemia. Se eu tô dando, vamos supor, fiz lá o bolo de 800 miligramas quilo, mas estou dando 80 miligramas quilo a um paciente que não bebe, e eu faço etanolemia e vem abaixo de 100, eu vou ter que subir, eu vou subir naquilo ali próximo do máximo, né? Mas se eu faço etanolemia e ao invés de estar abaixo, está muito alto, eu passei de 150, eu tenho muito risco para esse paciente, então eu tenho que às vezes desligar a infusão, esperar um tempo, diminuir. Então, esse manejo é um manejo complicado, é um manejo muito fino, difícil, por isso que é um paciente de CTI, né? Então, é complicado fazer etanol, não é uma coisa simples. Aqui é uma tabelinha que a gente fez a cada 5 quilos, o que facilita muito, né? Porque 5 quilos para cima e para baixo isso não vai alterar muito para o paciente, e aí a gente não precisaria ficar calculando. Mas a gente vê que a gente tem a gente tem números, né, bem díspares. Então, assim, de 44, a faixa ela é muito ampla, de 44 para 72. Então, como é que eu vou saber o que eu vou usar, né? Eu vou usar para mais ou para menos o que eu verificar na dosagem de etanol no sangue, né? Então, como eu disse, a etanolemia de 100 a 150. Na realidade, eu estou provocando um estado de embriaguez leve a moderada nesse paciente. Eu estou trocando uma intoxicação grave e letal por uma intoxicação grave, moderada a grave, né? Mas que tem menos risco para esse paciente. Tudo é risco-benefício, né? O ideal é que após pelo menos umas 2 horas do início do tratamento, eu faça essa dosagem e que eu faça de 2 a no máximo 4 horas. Repito esses exames até eu atingir um platô, até que eu mantenha constante, pode até mexer um pouquinho, mas dentro da faixa esperada entre 100 e 150. A questão da ausência do exame é uma questão que gera discussão, cada serviço pode optar por uma indicação, não está errado, né, gente? Não está errado. Dentro de condutas possíveis e éticas, existem algumas que podem ser tomadas de maneira diferente. E isso vai muito, muito baseado tanto na experiência do profissional, né? O que ele já viu, no serviço, o que ele tem ali. Então, isso pode mudar. A gente desaconselha que se você não tem como dosar o etanol, você faça o etanol venoso. Por quê? Né? Como é que eu vou saber se eu atingir realmente o alvo? Ou seja, se eu estou tratando ou se eu só estou dando etanol à toa para esse paciente, ou se eu estou colocando esse paciente em risco, né? Simplesmente dar etanol às cegas. A gente sabe que quem já fez etanol venoso e já dosou bonitinho nos pacientes, sabe o tanto que é variável. Então, eu acho impossível fazer isso às cegas, mas isso tem na literatura, vai ter gente que vai optar por fazer e não está errado, tá, gente? Eu acho que assumir o risco dependendo da situação, documentar isso, mas você pode optar por iniciar uma hemodiálise e tratamento de suporte, que às vezes isso aí, se bem feito, de maneira correta, vai salvar esse paciente. Se eu estou num serviço de pronto atendimento e eu não tenho etanolemia, mas eu tenho etanol lá, EV, e esse paciente vai ser encaminhado para um serviço que tem como fazer essa dosagem, eu já posso iniciar ali, não tem problema, eu posso iniciar etanol venoso ali, ele dosar só daí 2, 4 horas quando chegar no outro serviço, ótimo, a gente não vai perder tempo. Então, tudo tem a ver também com a situação, né? O que eu não posso é deixar esse paciente sem tratamento,
principalmente sem tratamento de suporte. A gente não pode também, não adianta dar só antídoto e esquecer de dar o suporte ao paciente, porque ele vai complicar e vai morrer do mesmo jeito. Lembrando que etanol, ele provoca hipoglicemia, né? Temos que lembrar muito dos pacientes desnutridos. Paciente desnutrido, a gente sempre pensa em etilista crônico, mas a gente não pode esquecer que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de pacientes potencialmente desnutridos, são os pacientes que foram submetidos à bariátrica. Então, esses pacientes todos devem receber tiamina na urgência, não só no caso de intoxicação, mas em qualquer outro caso, né? Geralmente, o paciente, quando chega com histórico de bebida, você vê que é um paciente consumido, né? Então, um paciente que tem DPLC, tem alguma doença, que é uma doença consultiva, ou é um paciente que foi submetido a bariátrica, é um paciente que a gente tem que repor tiamina. Etanol pode levar a depressão respiratória, depressão do sistema nervoso central. Como eu falei, é muito hiperosmolar e pode, mesmo diluindo a 10%, eu posso fazer flebites importantes né, na circulação ali periférica do paciente. Cuidado, né? Pacientes que já estão rebaixados, como é que eu vou monitorar esse paciente que já está sonolento, já está com plasma rebaixado, dando mais ainda uma outra substância, que é o etanol, que rebaixa mais o sistema nervoso central, né? Pacientes que fazem uso de substâncias ou que usaram de maneira a mais, né? De uma maneira agudamente, substâncias que são depressores do sistema nervoso central. Pacientes com uso de disulfirão, metronidazol, né, que são substâncias que podem ter uma reação importante com o etanol. Paciente que já é um hepatopata, né? O hepatopata, chega um paciente que é etilista crônico, já tem uma cirrose, aí você vai tratar ele com etanol, será que, né? A gente tem que pensar. Nós estamos frente a um antídoto que não é um antídoto, não é igual o NAC, não é igual a N-acetilcisteína, que você pode dar para qualquer um, né? Se você não tomar cuidado, você acaba matando o paciente de antídoto. E às vezes o que você ia dar de suporte, de hemodiálise para esse paciente, seria um caminho melhor, né? Gravidez, crianças, não é o caso aqui, mas a gente tem ao longo do ano, né? Muitos casos, e isso é documentado, inclusive epidemiologicamente, de pessoas, e aí inclui crianças, que acidentalmente ou propositadamente ingerem um álcool tóxico, principalmente etileno glicol, que é presente naqueles anticongelantes que usam em bateria de carro, motor de carro, né? Então, a gente tem isso ao longo do ano. E o fomepizol? A gente sabe que alguns lugares já tem o fomepizol, chegou. Eu achei que eu não ia conhecer nessa vida o fomepizol. Então, não conheci não, porque não chegou pra gente, que nós não temos paciente. Mas, tá no país, é uma substância que vai atuar da mesma forma, mas que é muito menos tóxica. É uma substância fácil de usar. Eu não tenho que ficar dosando o etanol, né, para esse paciente. A indicação, né, a posologia é fazer para esse paciente 15 miligramas quilo em 30 minutos, é a dose de ataque, e eu vou seguir 10 miligramas quilo a cada 12 horas, fazendo 4 doses, ou seja, 24 horas. Pacientes que mantêm sintomas, ou seja, tem sintomatologia, tem evidência indireta, ou seja, se dose com NGAP aumentado, ou que eu doso o metanol e eu ainda tenho metanol no organismo, às vezes eu tenho que intensificar e ainda aumentar por mais 48 horas, né? Dando 15 miligramas quilo dose. Aqui, pacientes com hemodiálise funciona mais ou menos parecido com pacientes que estão usando etanol em hemodiálise. Eu estou dando antídoto e estou tirando, então tem que dar a maior quantidade e mais frequentemente. De preferência, dar após a diálise, né? Com mais cuidado, não fazer logo antes do paciente entrar em diálise. E manter, né, o fomepizol, ou eu, né, quando eu tenho essa dosagem sérica negativa ou abaixo da toxicidade, ou quando eu não posso ter isso, esse paciente não tem mais sinais, né, clínicos e laboratoriais de presença de metabólitos no organismo. E aí, aqui muda, né? Lá no início a gente falou quais eram os exames que a gente precisava para fazer diagnóstico.
Só que quando eu estou com esse paciente, eu vou seguir esse paciente com exames, eu preciso pedir mais exames. E aí, dependendo de como eu vou tratar, talvez mais exames ainda, né? Se eu vou, por acaso, usar etanol, eu tenho que ficar mais de olho em enzimas hepáticas e pancreáticas desse paciente, transaminases, para ver se esse paciente não vai ter complicações pelo uso do etanol. Mas todos os pacientes devem ser monitorados com função renal e a gasometria, que é um parâmetro muito importante de evidência indireta da intoxicação, da persistência de metabólitos ainda, né? Hemograma, lactato, função hepática, pancreática, transaminase e qualquer outro exame que esse paciente, do ponto de vista clínico, precise, né? Então, se ele está chocado, se é um paciente que tem alguma outra alteração do sistema nervoso central e que precisa ser feito exame, eu vou pedir exame para isso, né? Exame sempre vai ser pela toxicidade da substância e pelo quadro clínico do paciente. Eu preciso acompanhar, eu preciso de um especialista, de um neurologista, de um oftalmo olhando esse paciente por pelo menos 3 dias. Pelo menos, gente. Depois de 3 dias o paciente não tem alteração, ele pode receber alta desses especialistas. Mas se ainda tem alteração, ele deve continuar em segmento por esses especialistas. Qual é o critério de suspensão do tratamento? Né? Qualquer tratamento, independentemente do antídoto ou da hemodiálise, né? Ou eu consigo dosar o metanol e ele é indetectável ou inferior a 20, ou eu tenho um paciente que já tem mais de 12 horas que está sem acidose e sem necessidade de repor bicarbonato. Então, tem um paciente que eu parei de repor bicarbonato porque o pH sanguíneo chegou em 7,35 e tem mais de 12 horas que eu não reponho bicarbonato e ele não tem acidose. Repito esse exame depois de 12 horas, não tem acidose e não tem alteração de anion gap. Eu já posso retirar, suspender o tratamento. E ficar de olho, né, gente? Mudou o cenário, voltou a ter sintoma, repetiu o exame, alterou, eu retorno o tratamento. Critérios de alta. O critério de alta vai depender muito do caso, se é leve, é moderado, é grave, isso vai mudar. Se eu tenho um paciente que chegou com sintomas bem discretos, esse paciente não teve alteração laboratorial importante, provavelmente a ingestão dele, eu estou falando de pacientes que preencheram critério, tá, gente? Esse paciente preencheu o critério, mas ele teve poucas alterações. Ele não preencheu o critério nem para fazer antídoto, né? Esse paciente, ele vai embora após 24 horas de observação assintomática. Então, aqueles casos, os pacientes que chegam precocemente, ele cai muito bem aqui. Então, o paciente chega precocemente, preenche critério, eu não vou dar alta para esse paciente. Ah, fez o exame não está alterado, eu vou dar alta. Não. Eu vou repetir pelo menos por 24 horas. Né? Lembrando que, dependendo da quantidade de etanol que ele ingeriu, eu posso arrastar aí essa metabolização do metanol e esse paciente pode demorar a fazer sintomas. E sempre alta com orientação, né, gente? O paciente tem que receber alta sempre com orientação. Mudou, explicar o que pode acontecer e retornar para ser reavaliado. Naqueles casos de necessidade de tratamento específico, né? Precisou usar antídoto, precisou fazer hemodiálise, quando que esse paciente vai embora? Esse paciente vai embora quando ele não tem nenhum tipo de disfunção orgânica nem sequela, está assintomático por pelo menos 24 horas, sem acidose e sem necessidade de bicarbonato. Então, lá deu as 12 horas que ele está sem acidose e sem necessidade de bicarbonato, eu suspendo o tratamento. E aí eu espero 24 horas, reavalio esse paciente, reavalio exames para poder dar alta para ele. Aqueles casos mais graves com sequela, a alta vai depender muito da condição clínica desse paciente e se aquela sequela eu preciso acompanhar dentro do ambiente hospitalar, né? Então, isso vai envolver uma equipe multidisciplinar, isso vai envolver vários profissionais e vão avaliar o que é melhor ali para aquele paciente. Sempre, né, a notificação, ela vem lá no início dos casos suspeitos, mas na hora da alta é importante checar se a notificação foi feita de forma correta, se foi preenchido o CID correto, se não, é o momento da gente fazer isso. Só reforçar quais são os preditores, né? Preditor de bom desfecho
é um paciente que tem um anion gap menor do que 30 ou um gap osmolar menor do que 49. Você vê que é muito alterado. Esses pacientes, geralmente, né, a grande maioria deles, maciçamente, eles não evoluem para um desfecho ruim. Então, isso é legal. Agora, o maior preditor de mortalidade é a acidose, é o pH abaixo de 7,22. Não só para intoxicação por metanol, mas para outras também enfermidades. A gente sabe que esse pH abaixo de 7,22 é um preditor de mortalidade. Bom, era isso que eu queria falar. Agora vamos escutar um pouquinho do Rafael. Vamos lá. Obrigado, Patrícia, pela aula bem didática e só vou complementar com a parte laboratorial, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou contar um pouco como surgiu todo esse cenário, né, de metanol, né? Então, não sei se é do conhecimento de todos, mas o Ciatox de Campinas, desde 2023, vem publicando alguns alertas a respeito de intoxicação por metanol, primeiramente, né, em 2023 e 2024, em pessoas em situação de rua, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, que acabavam consumindo álcool, né, de posto álcool combustível, e muitos desses pacientes, né, a gente detectou metanol, né? E a gente fez algumas notificações, fomos para o Ministério da Saúde solicitar antídotos, aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo, a gente notificou, emitiu alertas, mas a gente sentiu que nada aconteceu, né? Uh, Junto com a gente, né, as forças policiais aqui de Campinas e também a agência, né, um sindicato de postos de gasolina vieram nos procurar e falaram: olha, vocês têm razão, o que vocês estão enxergando aí, a gente enxerga nos postos de combustível, e tudo isso é um esquema, né, criminoso, né, de lavagem de dinheiro, tá? Então, depois da ação policial em São Paulo, agora no mês de agosto, né, na Faria Lima, que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro, a gente percebeu que 2025, de fato, diminuíram muito os casos de intoxicação por metanol nesses pacientes, né? Eram intoxicações graves, muitos desses pacientes, mais de 90% desses pacientes evoluíam a óbito. A concentração de metanol nesses pacientes, a média de concentração era em torno de 2 gramas por litro, ou 200 miligramas por decilitro de metanol. Eram concentrações extremamente altas, né? E aí veio setembro, né? No dia 1º de setembro, a gente recebeu, né, a nossa assistência aqui do Ciatox recebeu da cidade de São Paulo uma série de casos de jovens que tinham comprado um gin num estabelecimento em São Paulo, e aí que a gente viu que, né, todos esses pacientes, ou a maioria deles, tinham metanol detectado, né? Alguns em menor concentração e outros em maior concentração. Inclusive, o que tem maior concentração é o que está ainda internado, né? Passam aí de 45 dias de internação já em estado gravíssimo de intoxicação. Na segunda semana, né, de setembro, mais casos também vindo de São Paulo, outros casos vindo de Limeira, que é aqui no interior, Bragança Paulista, e todos praticamente aí com o mesmo cenário, né? Pessoas que compraram destilados, ou gin, ou vodka, ou gin, vodka, ou tem mais outra bebida. Pinga. Pinga, não, pinga não. Aqui é whisky. Gin, vodka e whisky eram as 3 principais bebidas, né? E aí a gente viu que alguns desses casos evoluíram gravemente, concentrações também bem elevadas. E aí, obviamente que desde a segunda semana a gente já notificou a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. E aí que na terceira semana a gente viu que esses números chegaram a pelo menos 11 casos aqui, né, que o Ciatox Campinas notificou. E o Ciatox Campinas, né, o seu coordenador e eu, como representante do laboratório, a gente faz parte do Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça do Governo Federal. Então, a gente encaminhou um relatório na sexta-feira, né, da primeira semana de setembro, da terceira semana de setembro,
e no mesmo dia eles aprovaram, entenderam a gravidade do caso, eles fizeram uma reunião, discutiram todos os casos com a gente e entenderam que era uma situação que envolvia aí muita preocupação e precisava de um alerta nacional. Foi o que vocês viram, né? E a gente conseguiu isso confirmando todos os casos, né? Então, o laboratório, né? A Patrícia mostrou muito bem a questão aí, né? Que muitos centros não têm laboratório. Hoje, acho que somente Campinas e Santa Catarina estão fazendo, né? Além de laboratórios particulares. E a gente entende aí o quão importante foi o laboratório nesse momento para detectar o cenário, né? A gente sabe que o laboratório ele vai ser importante na intoxicação aguda, no manejo, no diagnóstico, no controle da eliminação, mas nesse primeiro momento ele foi uma ferramenta importante para detectar a situação, né? E esses casos ainda continuam, né? Essa semana a gente continuou detectando mais alguns casos aqui de São Paulo, ou seja, apesar das autoridades descobrirem pontos que produziam, né, bebida com metanol, essas bebidas ainda estão em circulação no país, né? Então a gente continua monitorando esses casos, ainda estamos detectando, né? Hoje a gente firmou né, uma parceria com o Ministério da Saúde, né, semana passada, e a gente está recebendo aí praticamente análises de todo o país, né? E o que a gente viu de diferença entre os casos de pessoas em situação de rua e para os casos de bebida? A concentração. Enquanto para pessoas em situação de rua nós víamos concentração de metanol em torno de 2, 3 gramas por litro, né? 200, 300 miligramas por decilitro de metanol, agora a gente vê uma concentração bem menor, né? Agora a gente está vendo concentração em torno de 20, 30, 50, né? A maioria dos casos a gente vê em torno de 40 a 60 miligramas por decilitro quando chega para a gente, né? E a maioria desses casos, infelizmente, chegam tardiamente, que é isso que a Patrícia confirmou com vocês, né? Pelo fato do paciente ele estar bebendo uma bebida que provavelmente também tem etanol, ele está protegendo esse paciente num primeiro momento, e aí depois de 24 horas, 36, isso vai sendo consumido e o metanol vai sendo metabolizado, e é aí que você tem essa resposta tardia, né? Então, é algo que a gente, né, viu muito nesse cenário. A concentração de metanol ela é menor comparado com os casos de consumo de álcool combustível. Tá? Falando um pouco da técnica em si, para quem, né, atua em cetox, quer implementar essa técnica, a gente utiliza um cromatógrafo gasoso com detecção por ionização de chama, né, ou seja, FID, com a técnica de amostragem por headspace. Tá? Gente, em termos laboratoriais, quem atua em análise toxicológica sabe que essa técnica é a técnica mais simples e rápida que tem em toxicologia, né? A gente, se tiver o equipamento calibrado, tudo certinho, né? Em 5 minutos recebendo o sangue, você consegue emitir um resultado. Então é uma análise rápida. E é o mesmo exame que você dosa o metanol, você também dosa o etanol e também dosa o ácido fórmico. Então, no mesmo exame, você pode dosar esses 3 marcadores: metanol, para confirmar o diagnóstico e saber a gravidade, o etanol, para monitorar o acompanhamento terapêutico, e o ácido fórmico, que é o produto de metabolismo. Então, é uma técnica bem simples, né? Fácil e rápido de se executar, tá? Mas tem que ter o equipamento. Quanto que custa um CG-FID hoje? Um CG-FID hoje, pessoal, vou falar primeiro em dólar, que parece que não é muito, né? Então, um CG-FID com 2 detectores de ionização de chama, que é o que a gente recomenda pela Sociedade de Toxicologia, hoje está em torno de mais ou menos US$ 80.000. Então, assim, em dólares parece que não é tão pesado, né? Mas quando a gente converte para reais, né? A gente está falando aí em torno de 400, 450, 500 mil reais. Então, ele tem um valor bem agregado, se não fosse a nossa desvalorização da moeda, né? Então, um CG-FID hoje, ele está em torno aí de 400, 500 mil reais, mais ou menos, tá? Mas, e para manter esse equipamento? Para manter esse equipamento, ele é de baixo custo. Os insumos, né? Você comprar uma garrafa de metanol PA, uma garrafa de etanol PA, é barato, né? Você não vai gastar R$ 200 as 2 garrafas.
Uma coluna cromatográfica para dosagem de álcool, você vai gastar aí mais ou menos de R$ 1.000 a R$ 1.100, que deve durar mais ou menos umas 500, 600 injeções, mais ou menos, sendo bem conservador, tá? E os cilindros dos gases, né? Os cilindros dos gases você vai gastar em torno aí mais ou menos R$ 400, R$ 500 por mês com os gases. Então, não é um exame dos mais caros em toxicologia. Então, facilmente você poderia implementar isso no laboratório se você tiver o equipamento. Se você tem o equipamento pago, a rotina ela é muito tranquila, ela é rápida, ela é barata de ser feita, tá? Então, acho que é a grande preocupação que a gente tem como gerenciar os centros, né, de ter o equipamento. Uma vez tendo o equipamento, é um exame simples, rápido e barato de se executar, tá? Ah, e aí, qual que é a grande questão? A questão desse exame é a concentração dele, né? Então, a concentração de metanol, ela vai ser muito importante. Então, a gente sabe ali que a partir ali de 20 miligramas por decilitro, 0,2 gramas por litro, ele já é um sinal de alerta, né? Se você tem uma concentração maior do que 40 ou 0,4, isso já é indicativo da hemodiálise, né? Então, mostra que esse cenário de dosagem ele vai ser importante para a tomada de decisão, tá? Então, o que eu quero reiterar é que a gente tenha aí como papel, como sociedade, papel como o SB Tox, a Abracit, e vocês mesmos nos seus centros, que a gente lute para que a gente tenha laboratórios de urgência. Porque hoje a gente está fazendo análise aqui para o país inteiro, mas com fins epidemiológicos. E que esse tipo de exame, se a gente for procurar em todos os guias de análises toxicológicas de urgência e emergência, é um exame que é para ser feito em 24 horas. Né? E aqui em Campinas a gente trabalha em esquema de plantão, então chegou a amostra, a gente dosa no horário que a gente recebe. Então, o que a gente tem que lutar? Primeiro, ter o laboratório, né? Hoje a gente está, eu vi que a Anvisa está procurando laboratórios que façam esse exame, mas é importante que a gente tenha esse exame de pronto atendimento, né? Que esse exame seja feito 24 horas, assim como ele, ou seja, em caráter de urgência, tá? Em relação às dosagens, né? Então, como eu falei, maior do que 40 indicação de hemodiálise, até assim, de 20 a gente já considera, mas a gente não coloca um valor de corte. Aliás, a gente não tem valor de corte em toxicologia clínica, isso é muito importante. Mas que a gente coloque um valor de concentração que seja relevante para esse cenário. E eu vou explicar o porquê, né? Recentemente teve aquele caso de Brasília, né, onde foi feito um exame pelo laboratório oficial do Ministério da Saúde, onde não detectou metanol em uma amostra coletada 5 horas da exposição, e depois foi feita uma análise particular em um laboratório privado que tinha uma outra metodologia. Mas como assim outra? Na verdade, a metodologia ela tinha um nível de sensibilidade muito maior, que era para ser aplicado em situações, por exemplo, ambientais ou ocupacionais, ou seja, você está monitorando muito menos, né? Então, hoje aqui em Campinas, a gente monitora de 5 miligramas por decilitro até 500 miligramas por decilitro, tá? O caso de Brasília ele foi reportado como positivo numa concentração de 0,5 miligramas por decilitro. Então, isso ele está abaixo até de valores de exposição ocupacional, que é em torno de 1,5 miligramas por decilitro em urina. Então, para vocês verem como é importante, quando você tem um método, que você calibre a faixa, né, o intervalo dinâmico, numa faixa onde você tem uma correlação com concentração tóxica, ou de exposição aguda, né, e até mesmo níveis de gravidade. Obviamente, sempre respeitando o quê? Uma janela de exposição. Então, a gente participou, né, juntamente com a Abracit, com outras sociedades, dessa questão do fluxograma, né, e a gente viu que 72 horas era uma janela de detecção muito importante, né? É óbvio que em situações, né, de maior quantidade, como eu falei para vocês dos casos de álcool combustível, a gente chegava a detectar concentrações altas de metanol até 6 dias depois da exposição. Então, tem casos aí de 6, 7 dias ainda detecta, mas é óbvio que
Nesses casos, a gente observa que a concentração de metanol ela é menor. Então, por segurança, né, a gente viu alguns guias, 72 horas aí era uma situação, era uma janela de detecção bem importante, tá? Ah, em relação à segunda questão do exame, que é a questão da monitorização do etanol, o que a gente vem observando na nossa experiência aqui do dia a dia? Que muitos hospitais, né, o Ciatox, para vocês entenderem, o Ciatox aqui ele recebe o caso, a gente confirma laboratorialmente, a gente cede o antídoto e depois faz todo o protocolo, né, de uso de etanol. A gente tem observado que para chegar na concentração de 100 a 150 miligramas por decilitro, em mais de 90% dos casos que a gente atendeu, os hospitais não conseguem chegar nessa concentração. Então, por que isso acontece? A gente não sabe. Ou quem está do outro lado não tem experiência, está com receio, vê o paciente grave e fica com uma situação igual a Patrícia colocou, que pode intoxicar também, né? Mas a gente observa exatamente isso, né? Pode ser também porque são pessoas que muitas vezes são etilistas crônicos, ou seja, tem mais enzimas, ou seja, metabolizam ainda mais rápido esse etanol, ou seja, fazendo com que a concentração caia abruptamente. Então, é algo que a gente observa muitos dos nossos casos aqui, que para atingir essa concentração eficaz de etanol como antídoto no sangue, de 100 a 150, é algo que é difícil de se observar. Quando o paciente está aqui dentro do hospital de clínicas, que a gente fica em cima monitorando, a gente consegue atingir praticamente aí, desses pacientes que a gente recebe aqui no hospital, praticamente 99% dos pacientes, a gente deixa num nível bem controlado de 100 a 150. Como a Patrícia colocou, em situações de diálise, é algo que nos preocupa bastante, né? Que tem que aumentar a dose. Só que uma outra experiência da gente é o seguinte: muitos hospitais, né, têm a recomendação de que após hemodiálise você monitorar tanto o nível de metanol quanto de etanol. E aí o paciente sai da diálise e logo após sair da diálise já coleta o sangue. Chega para o laboratório, a gente vê um nível muito baixo de metanol e às vezes muito baixo de etanol. Só que o que acontece? 2 horas depois, aqui o nosso protocolo de monitorização é de 2 em 2 horas para o antídoto, a gente observa que 2 horas depois, quando a gente vai dosar, o metanol subiu e o etanol também. Então a gente percebe o quê? Que pós a hemodiálise, a gente entende que deve ocorrer algum tipo de diluição, né, ali com o caso do soro fisiológico, da diálise, que você não teve ali ainda um equilíbrio dinâmico da concentração do metanol e do etanol em todo o corpo. Então, a gente recomenda que pós-diálise, que a gente espere pelo menos ali 30 minutos a 1 hora para colher pós-diálise. Porque a gente tem observado isso. Logo pós-coleta de diálise, os níveis são baixos e depois eles voltam a subir. Então, isso é algo muito importante. E aí, em relação ao protocolo de coleta, que é algo que também é muito importante. Eu já falei da janela de detecção, que é das 72 horas, mas outra situação importantíssima é a forma de coletar e o tubo de coleta. O tubo de coleta é o tubo de tampa cinza, né, que é o tubo que tem EDTA, que é um anticoagulante, e também a gente tem ali o fluoreto de sódio, que é um inibidor glicolítico. Então, ele vai preservar a amostra, né? Ele bloqueia qualquer tipo, né, de fermentação que possa ocorrer ali, por conta da glicose, se tiver alguma bactéria durante a coleta. É raro, mas isso já é descrito na literatura, principalmente para amostras pós-mortem. Mas é um inibidor glicolítico que preserva a amostra e ele não deixa o sangue coagular, tá? A gente dosa preferencialmente em sangue total, porque se for feito em dosagem de soro, o soro ele tem o quê? Uma concentração de água maior. Então, se você faz a dosagem de soro, você tem mais água, então você está superestimando esse valor. Então, é importante que seja calculado depois aí um fator de concentração. Então, para isso que a gente recomenda que seja feito, né, para melhor acurácia aí do tratamento, que seja feito em sangue total dessas amostras. Na coleta, detalhe importante é não fazer
né, antisepsia com álcool, porque isso pode gerar uma contaminação. A gente também evita que use tubo com gel, porque esse gel que tem nos tubos, eles podem ter também o quê? Eles podem ter alguns tipos de solvente. E esse solvente a gente não sabe, né? Pode ser que seja tolueno, pode ser que você tenha algum tipo de álcool ali, e isso possa interferir, né, no exame toxicológico. Então, tubo com gel não pode ser coletado, tá? Análise em urina, tudo bem? Tudo bem, desde que qualitativamente, né? A urina não é uma matriz toxicológica para correlação de gravidade, porque é uma matriz de excreção, tá? A gente faz os exames em urina, mas apenas para dizer se tem o metanol ou não tem o metanol, tá? E por fim, né, falar do ácido fórmico, né? Aqui a gente também dosa o ácido fórmico, tá? Pela mesma metodologia, ou seja, em tempo praticamente instantâneo, a gente consegue ver o metanol e também o ácido fórmico. A gente não tem muita literatura, tá? Para dizer em termos de correlação com gravidade de ácido fórmico. Ou seja, hoje o melhor parâmetro que a gente tem laboratorial toxicológico é o metanol. O ácido fórmico, ele, né, a gente tem poucos parâmetros, mas a gente sabe que a partir de 100 miligramas por litro, ele já tem uma correlação com toxicidade e concentrações maiores do que 500 miligramas por litro, né, com gravidade, assim, com até mesmo com níveis fatais de intoxicação por metanol, tá? É... Outra questão é que, assim, a gente tem visto aqui nos nossos casos que para alguns pacientes que chegam tardiamente, o ácido fórmico pode ser um parâmetro para confirmar o diagnóstico. Então, a gente já teve casos onde não foi detectado o metanol, mas foi detectado o ácido fórmico, tá? É a maioria dos casos? Não é a maioria dos casos. A grande maioria dos casos, isso eu falo certamente acima de 80% dos nossos casos, sempre quando tinha metanol detectado, tinha ácido fórmico detectado, tá? Os casos onde não tinha metanol detectado também não tinham ácido fórmico detectado, né? Ou seja, é a minoria desses casos que a gente tem ácido fórmico detectado e metanol não detectado. Então, assim, até a gente tenta discutir aqui com a equipe de assistência para a gente não focar muito no ácido fórmico como um parâmetro laboratorial, como uma falsa esperança, né? De que, assim, olha, passou mais de 4 dias, eu quero ver se tem o paciente, né? Se o paciente tomou metanol ou não pelo ácido fórmico. A gente não tem segurança para dizer isso, né? Então a gente tem que focar no que a gente tem em evidência, que é o metanol, né? Que a maioria dos guias internacionais falam do metanol, tá? Então o ácido fórmico ele pode ser ali um coadjuvante para esses casos de intoxicação. E a gente observa, né, que quando faz a hemodiálise, né, tanto os níveis de metanol caem muito bem, bem como o de ácido fórmico, né? Então, a gente já viu também, inclusive, alguns casos, né, raros, mas já viu de o metanol tá totalmente eliminado após diálise, mas ainda tinha um residual de ácido fórmico. E eu falo ali um residual ali de 30 miligramas por litro, né? E aí fica a questão, o que que significa esse valor de ácido fórmico? A gente não tem muito parâmetro para gravidade para isso ainda, tá? Bem, acho que era isso, né, para falar de exame, e estou aí à disposição aí de vocês aí para dúvidas e que mais julgarem necessário. Foi um prazer participar com vocês. Eu volto em dezembro para falar aí de análises toxicológicas com o pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado aí a Patrícia também pela palestra. O Juscelino comentou aqui no chat, então, que na Bahia o Departamento de Polícia Técnica está dando suporte na dosagem do metanol sérico para eles. E aí ele vai perguntar aqui, Rafael, vocês têm observado se os casos registrados em São Paulo têm acometido mais de uma pessoa no mesmo evento? Ou seja, mais de uma pessoa que tem ingerido a mesma bebida com o desenvolvimento de sintomas, como no caso mencionado dos 3 jovens? Sim, a gente teve esse caso dos 3, 4, 5 jovens que foram. Depois, a gente teve também um outro caso
que eles estavam numa festa. Foi o caso de São Bernardo do Campo ali, de uma pessoa que até veio a óbito, né? Então, só que a gente viu o quê? Níveis diferentes de concentração. Quem tinha maior concentração foi a que evoluiu a óbito, e os demais, né, tinham menor concentração, né, foram que tiveram alta hospitalar rápida, né? Inclusive nesse caso do primeiro caso, que foi do Jim, né, alguns dos pacientes, eles não tinham eles tinham metanol no nível mais baixo, que era 5 miligramas por decilitro do nosso equipamento, mas eles tinham acidose metabólica, ou seja, eles não tinham um nível detectável de ácido fórmico, mas eles ainda tinham um nível de acidose considerável. Não evoluíram com gravidade, mas eles já apresentavam uma acidose ali. Otávio Delgado, né? Boa noite, Otávio, do HU de Londrina. Uma dúvida. Nos casos de intoxicação por metanol, sem choque e sem disfunção orgânica, é comum ver aumento de lactato? Acho que essa pergunta é direcionada à Patrícia. Patrícia, você está aí com a gente ainda? Se você estiver falando, você está sem áudio. Patrícia não está conseguindo responder. Deixa eu ver. Você... Acho que você saiu da ligação. Ela me falou no privado aqui que não está respondendo. Ah, tá com problema na conexão, só tá tentando ver lá. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Tá. A Marlene falou que muito professor, bom. Professor Oi, Camilo, se ela caiu, ela não consegue mais entrar pelo link ao vivo, tá? tem que ser. Pelo link direto. Vou passar aqui pro senhor. Passa aqui. Porque como a reunião estava marcada até 6h30, Ele expira, né? ele expira e não deixa. Tem que entrar pelo link direto. Vou passar aqui no chat. Aqui, ó. Faz favor. O senhor passa para ela, por favor. Esse aqui. Conferência web, né? RNPBR/RUT/RUT. Esse é o link direto daí. Juscelina agradeceu, parabéns. Otávio, só ela voltar, eu já te esclareço sua dúvida, tá? Por favor, só um momentinho. O Marcos, boa noite, foi muito esclarecedor a apresentação, fiquei muito esclarecido sobre esse tema. Antigo por sinal, mas que aflorou, infelizmente, de forma meteórica, é verdade. Resta fiscalizarmos com mais afinco para a procedência e os locais de comercialização desses produtos citados. Os principais, ao menos, né? Muito obrigado a todos. Eu não sei, Rafael, se você está por dentro, mas existe alguma... Eu sei que na Estadual da Paraíba tem uma iniciativa, né, de detecção de metanol em bebidas. Você tem conhecimento sobre, assim? Sim, eu achei fantástica a iniciativa, né? A professora Sayonara me mostrou, me encaminhou o link. Acho a gente tem que valorizar os nossos pesquisadores, né? Com um sistema de eletrodo ali bem, né, fácil, rápido de detecção. Eu acho que a gente tem que evoluir para essas tecnologias de monitorização, né? Como eu falei, a gente só sabe que está tendo esses casos, né, quando a gente detecta, né? Então, eu vi muito aí a ciência, né, os pesquisadores, principalmente aí da Paraíba, né, já trabalhando com isso, né?
e também outros pesquisadores desenvolvendo testes rápidos para tentar ajudar a sociedade. Eu acho que é isso que é importante para a gente. Sayonara? Sayonara. Oi, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo e você? É só para completar aí sua fala, Camilo. Inclusive, o ministro já entrou em contato com a pesquisadora, com a reitoria, e eles já estão trabalhando, patenteando, né? Tem que patentear o instrumento, e para ser usado em escala nacional. É um orgulho muito grande aqui para a universidade. Inclusive, esse grupo mandou me chamar, porque eles estão recebendo, Rafael, um CG feed com Headspace. E eles vão, daqui a 3 meses, eles vão tentar padronizar para usar para os nossos pacientes. Foi muito bom, viu? Obrigada. Obrigada por ter falado aí da UEPB. Parabéns, parabéns. Obrigada, tchau. O nosso sonho agora com essa evidência da toxicologia é que a gente tenha mais laboratórios, né? Eu acho que se a portaria do Ministério da Saúde sair, a gente espera que sim, né? Que esse financiamento dos centros com laboratório, que a gente valorize esses laboratórios, né? Obviamente que a pesquisa ela é super bem-vinda, né? Mas a gente tem que ter o laboratório ali da urgência e emergência, né? Eu lembro quando eu comecei minha carreira na Unicamp, né? E a gente estava em época de eleição de reitoria na universidade, e o Dr. Ronan era nosso coordenador. E o candidato à reitoria, ele entrou no laboratório, assim, né? E o Dr. Ronan, né, humildemente pegou ele e falou assim, ó, esse laboratório aqui não dá lucro, né? De fato, não dá lucro. Por quê? Até então, dosagem de metanol, a gente fazia, 5 no ano, 6 no ano. Então, você montar um equipamento para você ter ali 5 exames por ano, o gestor não vai entender aquilo, né? Mas, né, então o Dr. Ronan falou, esse laboratório não dá lucro, mas quando tem um caso, é ele que salva e ele que dá a resposta, né? Então, é algo que assim, que me marcou muito, né? Para entender um pouco a questão do laboratório de urgência. E que assim, a gente tem que ter, né? A gente não tem que ficar nessa loucura de que, olha, aconteceu um surto de intoxicação por metanol, quem que faz o exame? Não, isso tem que estar na rede básica, né? Os exames toxicológicos básicos, né, tem que estar de pronto atendimento. Ah, precisa ter todos os laboratórios em todo o país, Não, que você tenha nos centros, né, que são bem distribuídos, que crie-se uma rede de laboratórios de toxicologia nacional, que alguns façam os exames mais complexos, outros façam os exames, né, de rotina ali, os exames essenciais. Acho que é isso que a gente tem que caminhar. Para que a gente tenha, sempre quando tiver uma situação como essa do metanol, ou como do cianeto, ou como do arsênio está acontecendo ainda, gente. A gente está vendo casos de intoxicação por arsênio, e quem que faz o diagnóstico de arsênio? São poucos os laboratórios que fazem. Então, eu acho que com a portaria aí, talvez a gente consiga estruturar uma rede de laboratórios dos centros, né, a nível nacional, e criar uma rede de laboratórios. Acho que é algo que ficou muito bem assim, explícito a falta de laboratórios que a gente tem no país. Otávio, ela não está conseguindo voltar e ela me respondeu lá no privado que sim, aumenta lactato, tá? Então, ela não está conseguindo voltar, o link não está dando certo, não sei porquê. A internet está ruim. Ela está na reunião ainda, mas não consegue falar, não consegue fazer nada. Peço desculpa aí para ela não poder te explicar com mais detalhes aí sobre essa sua pergunta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso, né? Nenhuma perguntas mais. Então a gente vai encerrando, né, pela hora também, né? Todo mundo trabalhando muito, a temática tem consumido de todo mundo. Rafael, muito obrigado por estar disposto a estar conosco hoje. Volta conosco em dezembro novamente. Com certeza. Agradecer a Patrícia também, que nos ajudou aí com a parte clínica. E muito obrigado e desejo um bom descanso para todos aí no final de quinta-feira. Obrigado, gente. Obrigado, forte abraço e até dezembro. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.